Fala fiel, boa, boa. Final de jogo, Corinthians 1, Santos 1. Não foi um jogo ruim, mano. O Corinthians até que jogou bem. O Corinthians se impôs em campo, não matou o jogo. Teve oportunidades de matar o jogo, mas não matou. O Yuri Alberto, definição do Yuri Alberto fez esse jogo, né? As jogadas geniais. Aquele lance dele ali na lateral, correndo, cortando e depois chegando na área, tomando um carrinho, tomando um rodo, né, mano? Na área sofrendo pênalti. Puta jogadaço do Yuri Alberto. Pênalti. Já dizia o Gil, né? Pegou na goiaba. Puta que pariu, na cobrança feia do Yuri. Mas depois fez o gol. Mas não tem como a gente falar, né, desse jogo e não falar que esse jogo, esse ponto que o Santos conseguiu e tirou esses 2 pontos nossos, tá na conta da arbitragem, sim. Juiz arrombado aí, mano, que ele no final ele acha uma falta pro Santos que ninguém entendeu, nem os jogadores do Santos reclamou, porque ele supostamente ele dá uma vantagem. O Gabigol ele chuta, aí ele vê que a bola vai pra fora e ele marca uma falta que não existiu. É foda, mano. Mas falando do jogo, começando pela escalação, vou pegar uma colinha aqui, mano. Rapidinho. Aqui. O Corinthians foi a campo hoje com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Ramalho e Bidu. Meio a zaga titular ali. Meio de campo, mano, eu gostei do meio de campo. Ele povoou bastante o meio de campo. Colocou bastante jogadores no meio de campo. Não deixou o Santos jogar. E até criou bastantes oportunidades, mas não finalizou. Não matou o jogo que eu deveria ter matado. Aí no meio de campo tava o Ranielli, o Breno Bidon, André, Carrijo, Matheus Pereira. Boa partida do Matheus Pereira, né? Ainda é cedo, mas é um jogador que, como você vê, ele não fica toda hora tocando pra lado, pra trás. É um jogador que já levanta a cabeça e manda o passe pra frente. Vai errar? Óbvio, né, mano? Só erra quem tenta. Quanto mais ele ficar tentando, mais ele mandar os passos dele pra frente, os bagulho, é óbvio que ele vai errar, mas você vê que é um jogador que tem noção e que o jogo dele é pra frente. Não vai ficar igual o Michael ali, só toda hora pedindo bola e ficar tocando toquezinho pro lado. No ataque ficou só o Yuri. E aí, mano, primeiro tempo do Corinthians jogou bem. Como eu falei, o Yuri Alberto, ele faz aquela jogadaça ali. Ele sofre o pênalti, aí ele bate, mano. Minha opinião, acho que o Yuri Alberto não deveria mais bater pênalti. Pelo menos por um tempo, né, mano? O Hugo, ele falou que o Yuri nos treinamentos, a média dos pênaltis do Yuri são boas. Mas jogo é jogo, treino é treino, né, mano? O Yuri Alberto, ele, nos jogos que ele teve oportunidade pra fazer gols de pênalti, ele errou. O Yuri, no jogo que eu tava presente, o Yuri já errou pênalti contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O Yuri errou o pênalti contra o Flamengo, aquele jogo, lance ridículo de cavadinha. O Yuri que perdeu o pênalti contra o Cruzeiro, né? Ele fez o gol contra o São Paulo de pênalti também, cobrou bem. Já fez gol de pênalti várias vezes também contra o Inter. Teve outros jogos que ele fez gol de pênalti, mas mano, nos últimos ele tá errando. E não sei se é falta de confiança, não dá pra saber. Mas é foda, mano. Mas também ali no durante o jogo a gente olha e fala, mano, quem bateria aquele pênalti se não fosse o Yuri? Talvez o Mateuzinho, o Bidu, o André Ramalho, o próprio Breno Bidon, Matheus Pereira. Eu falei na hora do jogo, eu falei, mano, podia deixar o Matheus Pereira fazer esse pênalti, né, mano? O moleque se queimou por causa de um pênalti. Pô, logo na volta dele já faz um gol num clássico de pênalti. Ia ser interessante. Mas vamos que vamos, já foi, né, mano? E o Yuri logo em seguida ele faz um gol ali, que ele faz novamente uma boa jogada ali, chuta, o goleiro dos caras defende, a bola sobra ali, aí acho que é o Ramalho, ou o Bidu, chuta também, o goleiro defende, a bola sobra, o Yuri vai, corta e chuta de esquerda, mano. Golaço. Vamos, é nóis. Mano, o juiz, roubado, mano. O juiz ele teve. O juiz ele. Uns lances que o juiz ele mudava a falta que era pra um lado, ele dava pro outro. Os caras ali. Teve um lance ali que o André era o último homem, os caras dá no meio do André, derruba o André. E ele não expulsa o cara. Aí na falta ali, o mano toma o cartão. O mano fica na frente da barreira. A bola pega no mano, né? Atrapalhou. E o juiz não dá cartão, não expulsa o cara. Aí teve esse lance aí no final que o juiz vai lá e. E dá a falta, que inventa uma falta. Aí os caras fazem gol com o Gabigol lá e já é. Mas, mano, como eu falei, eu acho que não foi um jogo ruim do Corinthians. O Corinthians se impôs, quis jogar. É um jogo assim que se o juiz não desse 8 minutos de acréscimo. E nem tinha pra quê, né? Dar 8 minutos de acréscimo. Ele dá 8 minutos de acréscimo, ainda acha uma falta ali. Falha do Hugo. Falha do Hugo. Também não dá pra gente também falar aqui que não foi falha do Hugo. Porque o Hugo ele falha assim no lance. O Souza falhou, mas a gente vai criticar ele, vai vaiar ele? Não. Aqui não, irmão. Ou a mesma imprensa nojenta, a mesma imprensa ridícula
que já tá te massacrando, falando que você não é goleiro nível de seleção brasileira, que já tá te queimando, falando que o Hugo Souza não presta, né? O Hugo Souza não é um goleiro de bom nível. É a mesma imprensa que no final do ano tava falando que tava te exaltando, falando que o Carlo Ancelotti precisava de um goleiro como você, porque se a seleção brasileira for pros pênaltis na Copa do Mundo, precisa ter um goleiro igual o Hugo Souza, porque ninguém pega pênalti que nem ele. Então, vai tomar no cu, seus manos de arrombado. O Souza falhou, mano. É isso, mas acontece. Levanta a cabeça e vamos pra próxima. Aqui no Corinthians não é essa torcidinha medíocre, não, que vai te vaiar, que vai te criticar, vai te queimar aqui no Corinthians por causa de um lance, por causa de 2 lances. Você falhou, beleza, irmão. Acontece. O Cássio já falhou também. O Dida já deve ter falhado. Não acompanhei o Dida no Corinthians, mas o Dida deve ter falhado. O Ronaldo, o Gilmar, o Tobias. Todos os goleiros já falhou, mano. Mas e aí? Vamos queimar o cara por causa disso? O Hugo Souza tá mal nesse começo de ano. O Hugo Souza ali, nesses jogos que ele tá jogando, ele não tá fazendo uma boa partida. Mas vamos que vamos. Saiu aí a notícia recentemente que o Milan queria o Hugo, que o Milan tava querendo fazer proposta pelo Hugo, que o Corinthians recusou a proposta pelo Hugo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né, mano? Vamos ver como vai ser esse ano do Hugo Souza no Corinthians. A gente sabe que o Hugo vai salvar a gente. A gente sabe que o Hugo no jogo contra o Flamengo vai salvar nós. No jogo contra o Palmeiras, no jogo decisivos dos mata-matas aí de Paulista, Copa do Brasil, Libertadores. Mas, mano, vamos, levanta a cabeça, vamos que vamos. E é noite de Copa do Mundo, irmão. Você tá na Copa do Mundo vai ser consequência do que você vai fazer aqui. A gente sabe que você vai salvar em muito a gente ainda. E, mano, eu tirei minha habilitação esse ano, 2025, então eu vou ficar com a provisória até 2026. Vou ficar, aí eu vou pegar a definitiva em 2026 e vou usar ela até 2036, mano. Aí só em 2036 eu vou renovar, fazer a minha primeira renovação. E eu espero de verdade, do fundo do coração, mano, que quando eu fizer a minha primeira renovação da habilitação, você ainda seja o goleiro titular monstro da história do Corinthians, mano, o maior da nossa história. Superando Cássio, Dida, Ronaldo, Gilmar, todo mundo, mano. Porque você é foda, irmão. Você merece isso e a sua torcida tá com você. Mas é vez de você também, irmão. Então, aproveita onde você tá, que aqui o bagulho é lucro, irmão. Levanta a cabeça, vamos pra próxima. Quem tá é nós. É... Mas é um jogo que você tá jogando bem. E outra questão é... Deixa eu pegar novamente a colinha aqui, ó. Que é 4h20 agora, né, mano? Então, a memória já não é boa. Esse horário, então esquece. Não gostei das mudanças do Dorival, né, mano? Porque só olha aqui, ó, os jogadores que o Dorival colocou em campo. Foi o Gabriel Paulista, Rodrigo Garro, Vitinho e Charles. Porra, mano. Dorival, na minha opinião, ninguém pode precisar concordar comigo, mas na minha opinião, o Dorival matou o time ali, mano. O Dorival, ele coloca o Vitinho como o único atacante e o Garro ali fora de ritmo. É bom colocar o Garro assim, nesse jogo. É bom que o Garro voltou, é bom que o Garro esteja voltando, vai voltando ali a ter ritmo pra ele ir pro jogo contra o Flamengo, ele tá pronto, né? Mas, porra, mano, você colocou o Vitinho como um homem de referência, você é louco, Dorival. Aí colocou o Charles ali, mano. Puta que pariu, mano. O Dorival novamente inventando e colocando o Bidon ali numa posição que não é a posição do Bidon, mano. O Dorival Júnior, mano, tem vídeo meu aqui, ó, no canal, jogo contra o Ceará. Corinthians 1x0 contra o Ceará. Se não me engano, acho que esse jogo foi do primeiro turno. Então, acho que foi lá do Ceará, que foi gol do Thales Magno. Pode pá. Nesse jogo, o Dorival ele coloca o Bidão como meia. O Garro ainda tava lesionado, então o Garro não tava jogando. E o Bidão era o meia do time. E o Bidão fez uma boa partida. Eu falei, porra, graças a Deus o Dorival ele achou a posição do Breno Bidão, mano. É meia, pra jogar no lugar do Garro, pra fazer sombra pro Garro ali, pros dois ficar disputando posição entre eles. Dorival não tem que ficar colocando o Bidão nessa posição não binária dele ali, mano. Porque é uma posição. Por que é posição não binária? Porque é uma posição que não existe. É a porra de uma posição ali que ninguém sabe o que é. A posição que o Bidão, que o Dorival coloca o Bidão é. Não é volante, não é meia amador, não é meia. Não é porra nenhuma, mano. O moleque fica perdido ali no campo e não joga porra nenhuma. Agora quando ele joga como meia, ele apresenta um bom futebol. E o Dorival inventa novamente, né? Queima o moleque, na minha opinião. E, mano, pra mim eu acho que o. Não é comparando jogador, não é comparando qualidade, nem estilo, nem nada. Mas o Bidon e o Garro não dá pra jogar junto, mano. A não ser que aconteça uma coisa assim, que o Dorival Júnior dá uma de gênio, que consiga fazer uma coisa que ninguém tá conseguindo entender, que nem ele, né, tá conseguindo ver, que é fazer os dois jogar junto. Aí ia ser do caralho, mano, porque é dois jogadores de muita habilidade. Mas a gente vê que não dá. Você mata o time, não tem marcação, tem porra não. O moleque fica perdido ali num canto que ele não sabe o que é. Mas não dá, mas
Tipo, em 2014 eu lembro que o Mano Menezes falava muito que não dava pra colocar o Jadson e o Renato Augusto junto. O Tite foi lá e mostrou que dava. Mas também, né, uma qualidade do caralho. Não tinha como você também. Você tinha um Ralf ali naquele time, você tinha um Elias. Então, tipo, você tinha peças pra complementar aquele time pra fazer os dois jogar junto. Esse time não, mano. Esse time não, não dá pra você colocar o Garro e o Bidão junto, mano. Você tem Ranieri ali pra marcar. É foda, mas vamos que vamos. Vamos que vamos, empatando esse jogo aí. O Corinthians agora tá em quinto. Não, o Corinthians tá em sétimo, com 5 pontos, né? Olha aí, agora tem o jogo contra o Velo Clube. E, mano, agora vai começar. Agora vai começar os times reserva. Eu não entendo a cabeça do Corinthians, porque os caras fizeram merda no ano passado no Campeonato Brasileiro e não aprenderam. Porque, tipo assim, no Campeonato Brasileiro, eu falei, quando o time se classifica contra o Atlético Paranaense, eles têm 16 jogos no Brasileiro pra eles fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo, sem sofrer risco, e já era. Não. Eles vão fazendo jogos ridículos, aí quando chega na reta final ali, eles começam a querer correr um pouco mais, só que daí eles é que, porra, tem jogo da Copa do Brasil ali, né, mano? A gente não pode forçar muito, porque senão a gente vai perder esses jogadores pra esses jogos decisivos. E esses, na minha opinião, esse Paulista vai ser a mesma coisa. Fizeram jogos feios, esses 4 jogos, né? Eu gostei da entrega do time, tanto da Ponte Preta quanto do jogo de hoje. Acho que o time mostrou entrega, vontade para ganhar o jogo, mas faltou capricho. Faltou o time melhorar a finalização, melhorar o último passe, a conclusão do time, né? E agora vai começar o Campeonato Brasileiro, vai ter o jogo da Supercopa do Brasil. Então, agora, tirando o jogo contra o Palmeiras, que vai ser dia 8, vai ter que botar time reserva, mano. Não tem o que fazer. Agora sim é a hora de que a gente vai ter que falar, mano, agora vai ter que colocar time reserva, não tem o que fazer. Porque, ó, vai ter jogo contra o Velo Clube, agora domingo. Aí tem um jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. E aí tem um jogo contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil. Aí tem um jogo contra o Capivariano, pelo Paulista. E aí tem um jogo contra o Palmeiras, pelo Paulista. E aí depois eu já esqueci também. Mas, tipo, os próximos 5 jogos, se eu não me engano, são esses. Mano, infelizmente não tem o que fazer. Infelizmente o time vai ter que sim jogar com o time reserva. Tanto contra o Velo Clube quanto o Capivariano. Era. O mínimo que a gente espera é que o time reserva, o terceiro time do Corinthians, ganhe tanto do Velo Clube quanto do Capivariano. Não desmerecendo, mas a lógica, se for pra gente seguir a lógica, é pra acontecer isso. Mas o Corinthians não segue a lógica, né? Então, mano, o Corinthians, pelo jeito, o Corinthians vai se classificar na Bacia das Almas, nesse Campeonato Paulista. Se classificar, né? Ai, ai. Vamos ver qual que vai ser o planejamento do Corinthians pra essa reta final aí do Paulista, pra esse começo aí contra o do Campeonato Brasileiro, decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. E o Dorival Júnior, mano, Dorival Júnior a gente já viu que é isso. É um técnico assim que tem currículo bom, que pode sim e que vai. Torço muito, rezo muito pro time ser campeão da Supercopa do Brasil, pro time se classificar e ser campeão paulista, pro time fazer uma boa Copa do Brasil e ser campeão, Libertadores. Mas que a gente vê que nesses jogos assim que não são os jogos decisivos, que são os jogos grandes, os caras, foda-se. Não, os caras, tipo, pau no cu isso aí, mano. Foda-se, tá? É, esforçar pra quê? Vou correr pra quê, né, mano? Vou me esforçar aqui pra quê, né? Vale porra nenhuma esse jogo aí. Vou ser campeão da melhor classificação do Paulista? Não, não vou ser. Vou ser campeão brasileiro com esse time? Não, não vou ser. Então, foda-se, né? Quando chegar no mata-mata, a gente joga. O time é isso. Mas vamos, né? Mas vocês vão ser campeão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo? Quando chegar na hora do vamos ver do Paulista, vocês vão decidir, vão ser campeão do bagulho? Porque se for, aí a gente vai ter que pegar e falar assim, é uma merda, mas beleza. Se os caras são isso mesmo, se os caras são foda a ponto de... Relaxa, mano. Nos jogos decisivos a gente vai resolver, tá bom? Se os caras são tão foda a esse ponto... Mano, mas aquilo que eu falei, mano. Pra mim eu não consigo achar... Não consigo achar normal, mano, um time como o Corinthians, o time do Corinthians não ter raça, não ter entrega nos jogos besta. Vamos ver qual vai ser a postura do Corinthians no jogo contra o Velo Clube, mano. Vamos ver. Memphis Depay, será que vai jogar esse jogo aí? Não como titular, mas será que o Memphis Depay vai jogar? Ou será que a estreia do Memphis vai ser realmente contra o Flamengo, mano? Porque não é possível, mano.
Não é possível, mano. Eu já falei. Memphis Depay, o Garro voltou antes do Memphis. O Garro fez cirurgia aí no joelho. Eu achei que o Garro ia voltar ali. Eu pensei de verdade que o Garro só ia voltar contra o Flamengo. Porque ele fez cirurgia e tal. O Memphis não, mano. O Memphis é o controle de carga. Ai, ai, Memphis Depay ano de Copa do Mundo, né? Vamos ver como vai ser o Memphis Depay, né? A gente pode falar muito do Memphis, que a gente fala do Memphis, o pessoal acha ruim. Gosto do Memphis. O Memphis é monstro. Joga pra caralho, mas falta um pouco dele entender um pouco do que é Corinthians. O Memphis Depay ele é um jogador assim que mostra que ele sabe o que é Corinthians, que ele é favela, que é não sei o que, mas em certos momentos o Memphis Depay ele mostra que claramente a prioridade dele é a seleção holandesa, não é o Corinthians. Vamos ver, vamos que vamos. O Corinthians, eu acredito que o Corinthians vai se classificar ainda no Paulista. Como eu falei, o Corinthians eu acredito que ele vai se classificar entre os 4 primeiros, né? Pelos jogos que a gente tem. Mas os jogos que a gente tem no Paulista é pelo Clube, Capivariano, Palmeiras e o São Bernardo. Então, mano, desses 4 jogos dá pra gente ter pelo menos umas. Porra, são 3 jogos, não. São 2 em casa, 2 fora, né? Ah, mano, dá pra ter umas 3 vitórias e um empate nesses jogos aí. Porra, é difícil, mas dá, mano. Dá pra acreditar, dá pra fazer isso. Se os caras tiverem vontade de ganhar, dá pra acontecer. Mas o foda é. Será que eles vão ter? Será que eles vão ter esse pensamento? Porra, a gente precisa se classificar entre os primeiros pra gente decidir em casa. Porque se classificar. Porra, de verdade, se classificar no Campeonato Paulista. Ficar em quinto lugar, mano. Vai tomar no cu, mano. De verdade, é um bagulho assim que não dá pra acreditar. Quando você é o atual campeão, o Hugo, na pré-eleição, se não me engano, foi contra a Ponte Preta. Ele falou: nós somos os favoritos, nós somos o time a ser batido. E é verdade. E essa postura que vocês estão tendo, os cara entram em campo e falam: porra, vamos fazer um jogo mínimo ali que a gente ganha do Corinthians. Porque é isso que tá acontecendo. O time de São Paulo, o time do Santos são times ridículos. São times ruins pra caralho. E o Corinthians não consegue ganhar desses times. O Corinthians até se impôs, até criou oportunidades contra o Santos. Não finalizou, não matou quando era pra ter matado. Criou oportunidade ali pro juiz achar uma falta e o Santos aproveitar aquele lance. Contra o São Paulo não, contra o São Paulo o time realmente não jogou, o time não se impôs em campo. Um time ruim do São Paulo, mano. Olha o São Paulo perdeu Portuguesa, para São Paulo, puta que pariu, mano. É que tem time muito pior, mano. Então o São Paulo ia ser rebaixado no Paulista. São Paulo não vai cair no Paulista porque tem times piores. E se a minha federação acho que não ia autorizar um dos grandes ser rebaixado. Porque fora isso, o São Paulo ia cair do Paulista. No brasileiro vocês vão ver como vai ser o São Paulo. Mas a gente também não pode ficar falando muito do São Paulo, porque o Corinthians, a situação do Corinthians em jogos desse tipo é igual, mano. É que, tipo, é que o nosso time não é tão ruim assim. Nosso elenco é péssimo. Nosso time não, nosso time é bom, mano. Já falei isso aqui do final do ano e falo agora também. Nosso time é bom. Nosso time titular ali, os 11 titulares, são bons jogadores. São jogadores assim que dá pra fazer sim umas campanhas decentes. Tanto no brasileiro quanto nas outras competições. Mas a postura deles nesses jogos assim que não tem tanta importância é tipo, é isso. É como se fosse um amistoso, é como se fosse um joguinho de várzea ali. E foda-se. E, mano, no Corinthians não pode ter isso. No Corinthians, parça, é o Corinthians, irmão. Mas é isso aí, mano. Vamos que vamos. Comenta a opinião de vocês. Deixa o like. É nóis, tamo junto. Vai, Corinthians.